prática só no vídeo, fica muito complicado. Então, as práticas nós vamos estar realizando mesmo quando voltarem às aulas. Então, eu peço para que vocês interajam comigo, tirem dúvidas, para poder a aula fluir, tá? Outra coisa, esse último módulo, a gente está no módulo 3, ele é um módulo só de massagem corporal. A gente fez drenagem linfática facial, falamos, né, a respeito de drenagem linfática facial, falamos sobre drenagem corporal, mostrei as técnicas para vocês. Hoje nós vamos falar sobre massagem modeladora e depois vamos falar sobre massagem relaxante. Tudo isso, se a gente estivesse fazendo aula mesmo, seriam 2 aulas para cada uma desses temas. Por quê? Vocês iam uma turma fazer e depois a outra turma, e uma turma fazer e a outra receber e depois ia trocar. Então, seriam 2 aulas para cada prática. Como a gente está fazendo só online, então acaba sendo só teoria, o conteúdo acaba ficando muito curto. Aí eu gostaria, se vocês puderem, vocês me darem dicas do que vocês querem saber mais, o que vocês gostariam de aprender, que eu posso trazer para vocês sobre temas de estética. Ah, professora, seria interessante falar sobre tal tratamento. Explica para a gente como que é. Porque aí eu posso estar montando a aula e explicando para vocês. É conteúdo a mais para vocês estarem tendo conhecimento, até tudo normalizar e nós podermos realmente colocar a mão na massa e fazer as práticas. Então, se vocês puderem depois, me manda pelo WhatsApp dicas do que vocês têm vontade de aprender. Ah, professora, explica melhor sobre mancha, tratamento para melasma, ou como que funciona o microagulhamento, ou fala para a gente sobre valor de procedimento, coisas que não estão no cronograma de vocês, mas que aí eu posso estar estudando o conteúdo, fazendo uma aula para poder estar explicando para vocês. Porque senão fica tudo muito cansativo e muito repetitivo. Se mesmo assim vocês quiserem que eu tente gravar um vídeo para mostrar as técnicas de massagem, eu posso tentar, mas nada vai substituir a prática que nós vamos fazer, tá? Então, primeiro eu quero corrigir os exercícios que ficaram daquela outra aula de drenagem. Aí algumas me mandaram. Eu vou estar lendo para vocês e aí eu gostaria que vocês estivessem corrigindo aí e se pudesse também estar interagindo comigo. Todo mundo está me ouvindo bem? Posso continuar falando? Tá tranquilo? Sim. Tá. Os exercícios são aqueles que ficou na nossa penúltima aula. A última aula foi com outro professor que vocês tiveram. E aí foi uma aula bem curtinha, que foi uma aula extra, não entra muito no nosso tema. Aí a outra aula nós falamos sobre células, sobre sistemas, e anterior a essa nós falamos sobre drenagem linfática, sistema linfático. E nessa aula eu tinha deixado uns exercícios. Se vocês não tiverem os exercícios em mãos e quiserem que eu vá digitando aos poucos, vocês me falam. Se não, eu só vou ler a pergunta e vou dar a resposta, só para a gente estar dando uma relembrada, tá? Quantos são os principais sistemas do corpo humano? São 12. Sistema tegumentar, esquelético, articular, muscular, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, genital, nervoso, endócrino e linfático. Foi aquela aula que eu falei sobre anatomia corporal e dei uma leve pincelada sobre esses sistemas, só para a gente entender mais ou menos. Como os conhecimentos em anatomia podem afetar os meus tratamentos estéticos? O conhecimento em anatomia e sobre os sistemas me possibilita realizar tratamentos mais técnicos e eficazes. Então, se eu realizo um tratamento mais técnico e mais eficaz, então ele vai potencializar os resultados. Então, o meu tratamento estético vai ser ainda melhor do que o da concorrência, certo? Qual a função do sistema linfático?
A principal função é de defesa do organismo, pois o sistema linfático atua em conjunto com o sistema imunológico. Outro papel importante do sistema linfático está na absorção de ácidos graxos e no equilíbrio dos fluidos dos tecidos. Aí o número 4, para comentar sobre as posições anatômicas com as palavras de vocês, que as posições que eu mostrei foi decúbito dorsal. Vocês lembram o que é decúbito dorsal? Sim, É não? quando a massagem é feita de barriga para baixo. De barriga para cima. E aí Para decúbito cima. ventral de dorsal é barriga para Para cima. cima, ventral para baixo. Isso. É só a gente lembrar do ventre. Ventre é a barriga. Decúbito ventral, o ventre para baixo. Decúbito dorsal, Dorso, as costas. isso. Barriga para cima. E aí eu comentei com vocês também da região proximal e distal. Então, Distal. sempre que a gente for analisar uma peça anatômica, a região proximal é aquela que está mais próxima do tronco, do corpo, igual o meu braço. A região proximal vai ser aqui a minha axila. A região distal vai ser aqui o cotovelo. Agora, da minha mão para minha axila, a região distal vai ser minha mão, proximal vai ser a articulação do cotovelo. Então, distal, proximal. Distal, sempre que está mais distante da base do corpo, e proximal a que estiver mais próxima. E aí a gente precisa se lembrar disso para na hora que nós fizermos a drenagem linfática. Que é a drenagem, a gente primeiro desobstrui os gânglios e depois vai trazendo da região proximal, depois da região distal. Lembram? Então a gente sempre começa onde está mais pertinho dos linfonodos, gânglios, a gente está falando da mesma coisa. E aí depois vai para a região mais distante. Aí eu coloquei aqui, o que você entende por drenagem linfática? Aí, alguém quer responder ou vocês querem que eu responda? Pois que eu entendi que com movimentos leves e adequados, levamos para a linfa a sujeira, entre aspas, que o corpo não expeliu, e o tratamento é feito no corpo todo, fazendo assim o paciente expelir o excesso de líquido. Isso mesmo. Aí eu vou ler o que eu coloquei, mas a sua definição está correta. É uma massagem que tem por objetivo eliminar o líquido em excesso do corpo, exatamente o que você falou, o líquido e as toxinas, com movimentos leves, levando a linfa dos membros para os gânglios linfáticos. Então, isso é a drenagem. A drenagem não precisa de força, a drenagem não precisa de movimento brusco, ela só precisa levar a linfa para os gânglios linfáticos. E aí, quando as pessoas estão com algum problema, que está muito demasiada, aquele excesso se torna muito doloroso. Podemos fazer a drenagem linfática no corpo todo, ou, por exemplo, a pessoa está só com as pernas demasiada. Você vai ficar a sessão inteira só nas pernas dela. Então, depende de cada caso. Mas está perfeita a sua resposta, Laura, é isso mesmo. Aí a número 6 é quais as práticas de massagem que vocês conhecem. Vocês querem falar para mim quais as outras práticas que vocês conhecem? Eu conheço mais a relaxante, agora estou aprendendo a linfática e a modeladora, mas eu conhecia só a relaxante. Isso, ainda tem outros tipos que tem massagem com bambu, massagem com. Ah, Elas sim, acabam com entrando como pedras. relaxante, elas entram como tudo de relaxante. Mas aí tem com pedras, tem com ventosa, tem massagem só nos pés, que é reflexologia podal. Então, assim, se a gente for avaliar a questão de massoterapia, tem vários tipos de massagem. Mas, num contexto geral, as três principais são as que nós estamos aprendendo. A drenagem linfática, a relaxante, que aí tem vários dentro da relaxante,
e a modeladora. Essas são as principais. Aí a questão número 7, o que é líquido intersticial? É um líquido que está circulante entre as células sanguíneas, é produzido a partir do plasma, pela filtração através da parede dos capilares, preenchendo os espaços intersticiais. Vocês têm dúvida a respeito dessas questões da drenagem linfática? Vocês querem que eu comente alguma coisa ou eu posso dar continuidade? Esse líquido intersticial é meio complicado, né? É porque ele fica uma coisa assim bem aleatória, né? Assim, para a gente imaginar. Mas o líquido intersticial vai ser praticamente a mesma coisa que a linfa. É o líquido que está ali Tá. circulante entre as células, os capilares, e aí ele é constituído principalmente do plasma. No plasma é onde a gente tem as células de defesa, e por isso que eu tinha comentado, a drenagem linfática, o líquido, o sistema linfático está relacionado ao sistema de defesa também, porque ele leva essas células do plasma, que são células de defesa, para outras áreas do corpo. Um exemplo bem claro disso, Laura, desse líquido intersticial e desse processo de defesa da linfa, é quando a gente faz uma pancada e tem um hematoma. Aquele hematoma não necessariamente é excesso de sangue, é excesso de linfa, que é células de defesa, que elas estão no plasma, que são os glóbulos brancos, são células de defesa. Entendeu? Entendi. Igual, aí um outro exemplo disso, quando a gente tem um machucado na unha do pé, a primeira coisa que ele faz é inchar, né? Tem um inchaço. Depois, conforme continua o processo infeccioso, ele forma pus, não forma? Aquele pus são células de defesa morta. São glóbulos brancos que aí elas morreram por conta do processo inflamatório e aí fica aquele pus que é esverdeado. Então, aquilo não é sangue. Aquilo era suas células de defesa, que são os glóbulos brancos, que está ali no sistema Pode chamar linfático. aquilo de líquido intersticial, pode chamar aquilo? É porque, assim, o líquido intersticial, ele é aquele líquido que está ali da filtração dos capilares. Ele faz parte da linfa. Ele não é só... A linfa, o líquido intersticial faz parte da linfa, entendeu? Ele é uma parte integrante da linfa. Tá, Só que entendi. ele também está no sangue, porque essas células, esses glóbulos brancos, o plasma, ele tá no sangue circulante. Aí, na hora que você faz a separação, que você percebe só o plasma, onde está só as células de defesa. Mas aí, então, você pode entender assim, o líquido intersticial, ele é um componente da linfa, tá? Tá, entendi. Professora, eu fiquei sem responder só a 7. Você pode repetir, por favor? Claro, vou repetir. O que é o líquido intersticial? É um líquido circulante entre as células sanguíneas, é produzido a partir do plasma. Vou repetir do início de novo. É um líquido circulante entre as células sanguíneas, é produzido a partir do plasma, pela filtração através das paredes dos capilares, preenchendo os espaços intersticiais. É produzido através do plasma. Pela filtração, é produzido a partir do plasma, pela filtração através das paredes dos capilares, tem gente tentando entrar e não está conseguindo. É o líquido circulante entre as células sanguíneas, é produzido a partir do plasma, pela filtração através das paredes dos capilares,
preenchendo os espaços intersticiais. Intersticiais. Isso. Pronto. Tá. Vocês querem perguntar, querem me questionar ou eu posso ir para a massagem modeladora? Pode ir? Tá. Então eu vou abrir o nosso slide de massagem modeladora. Gente, esse aplicativo tá meio complicado, né? Tem dia que vocês conseguem entrar, tem dia que não. Vocês estão vendo os slides? Não. Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Tá. Se por acaso alguma colega estiver tentando, vocês me avisem, tá? Mas fala com elas que vocês entraram, eu não tive nem que aceitar. Tá entrando sozinho. Então, pede para entrar, para sair e entrar novamente do aplicativo para ver se consegue. Se não, reclama no grupo para depois eles olharem e ver o que eles fazem, tá bom? Tá. Bom, a massagem modeladora, ela é uma massagem que o principal intuito vai ser o que o nome está falando, modelar o corpo. Então, a gente vai focar bastante na questão do tecido adiposo. Onde que mais incomoda as mulheres? Na região do abdômen. Então, querendo ou não, é a região onde que a gente mais trabalha. Mas não só no abdômen. Por exemplo, tem a região dos flancos, tem a região das pernas, a questão da celulite, os braços. Então, eu até posso vir a fazer manobras de massagem modeladora em outras regiões do corpo, onde eu percebo que eu tenho um excesso de tecido adiposo. Então, aqui na região do sutiã, no braço, no interno de coxa, aqui no culotinho e principalmente na barriga. Mas o mais usual e que as pessoas procuram é na região do abdômen. Região do abdômen e um pouco na região das pernas, mas principalmente abdômen. Ah, professora, mas numa sessão de massagem modeladora, eu posso fazer no corpo todo? É desnecessário. Você pode iniciar do mesmo jeito que a gente inicia a drenagem. Eu, Fernanda, gosto de fazer isso. Ou seja, eu ativo os gânglios linfáticos ali na região axilar, na região inguinal, ou seja, na axila e na virilha, porque eu vou estar modelando o corpo, vou estar trabalhando com a questão do tecido adiposo, mas isso tem que ir para algum lugar, certo? Então, o lugar onde que a gente vai estar auxiliando a eliminar essas toxinas vai continuar sendo os gânglios linfáticos. Então, eu inicio a minha massagem desobstruindo os gânglios. Não tem o mesmo intuito? Não, mas a gente está falando de um sistema como um todo. Lembrem que quando eu mostrei para vocês lá aquela aula de anatomia, o sistema circulatório, o sistema linfático, eles são praticamente o mesmo. Vocês se recordam disso no desenho? Sim, não. Meninas? Tá, eu vou entender que vocês estão concordando comigo. Então, a gente vai, fala. Quem se deu o trabalho de abrir o microfone para falar comigo? Eu. Tá, vocês se recordam daquele desenho onde que tinha todos os gânglios, que era verdinho, e tinha ali a questão dos vasos sanguíneos? Se Sim. recordam? Então, o desenho, o mapa daquilo é quase o mesmo. Os locais principais, onde nós temos as veias e artérias mais profundas, são sempre ali mais ou menos na mesma região. São na mesma região.
Então, é por isso que eu gosto de sempre iniciar a minha massagem desobstruindo os gânglios para depois estar trazendo esses líquidos do corpo. E como eu comentei lá, falando sobre sistema linfático, essas toxinas mesmo. Então, só que qual vai ser a diferença? Eu vou fazer movimentos bem mais direcionados e com muito mais intensidade. Bom, aí, como a intenção é modelar o meu corpo no que diz respeito à gordura, eu tenho que entender pelo menos o básico sobre tecido adiposo. Lembram dos tecidos que eu mostro para vocês sempre? Ó, epiderme, que a gente sempre trabalha, principalmente tratamentos faciais, e a derme. Derme também, que é onde que a gente tem colágeno, elastina, e a hipoderme. Na hipoderme é onde nós vamos ter tecido adiposo. Então, a proporção de tecido adiposo vai ser bem maior, por exemplo, na região do abdômen. Então, por isso eu vou trabalhar de forma mais vigorosa. Mas qualquer produto que eu venha utilizar, ele tem que atravessar essas barreiras para conseguir chegar aqui na hipoderme, ok? Todo mundo consegue visualizar isso comigo? Tá. Sim. O tecido adiposo, ele tem as 3 funções principais. Ele é reservatório de energia, ele é um isolante térmico e ele faz proteção mecânica. Como assim? Reservatório de energia. Tudo que a gente come, consome, que seja em excesso, que sobra, e aí eu tô falando de calorias. Todo mundo sabe o que é caloria, né? Que a gente vê lá no verso do biscoito, 150 calorias. Aquilo ali é o que te dá de energia. Uma pessoa, normalmente eles falam que para uma dieta de um adulto seria em torno de 2.500 calorias por dia. Isso é bem individualizado, tá, gente? De cada pessoa. Mas vamos supor aí 2.500 calorias. Se eu consumo menos de 2.500 calorias, o meu corpo vai ter que retirar das reservas energéticas. Então, eu vou começar a emagrecer. Se eu consumo mais do que essas 2.500 calorias, o meu corpo vai armazenar energia. Então, ele vai armazenar no tecido adiposo, é onde que eu começo a engordar. Então, por isso, o tecido adiposo, ele é o reservatório de energia. Todo mundo entendeu isso? Deu para entender. Tá, obrigada, Laura. Então, é isso. Então, o processo de engordar e emagrecer, em relação principalmente a dieta alimentar, é o quanto que eu consumo e o quanto que eu gasto. Se eu faço lá minha taxa metabólica basal, que é para o meu corpo funcionar, é 2.000 calorias, se eu quero emagrecer, eu tenho que consumir menos do que isso. Se eu quero engordar, eu tenho que consumir mais do que isso. E aí, como eu falei, caloria é aquilo que está no verso do pacote de biscoito, de leite, de tudo. Todos os alimentos industrializados que a gente compra, tá lá a tabela calórica. E quando não tem nos industrializados, você procura na internet e você acha. E por isso o tecido adiposo é reservatório de energia. Isolante térmico. O tecido adiposo, ele evita que você perca calor. Por isso ele é um isolante térmico. A troca de calor, por ele, é mais difícil de acontecer, por ser uma gordura mesmo. Reparem que pessoas mais magras, que tenham menos tecido adiposo, elas são mais sensíveis ao frio. E as pessoas mais gordinhas, que tenham mais tecido adiposo, elas são mais resistentes ao frio, por conta desse isolante térmico, tá? E proteção mecânica é pelo choque mecânico, de pancada mesmo. Uma pessoa que é bem magrinha, ela tá mais sujeita a se machucar se ela levar uma pancada, se ela bater em algum lugar. A pessoa que às vezes é mais cheinha, por conta da espessura do tecido adiposo, ela tá mais protegida de pancada. Se ela levar uma pancada, o risco dela se machucar mesmo, ou de quebrar alguma coisa, é menor, tá? Então, eu tô falando isso de uma forma generalizada, tá, gente?
Mas, no geral, é isso que o tecido adiposo faz. O tecido adiposo é constituído por adipócitos. Vocês estão me entendendo? Eu posso continuar? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Todo mundo sabe o que é o tecido adiposo quando eu estou falando? Consegue imaginar, consegue visualizar a gordura, essa dobrinha que a gente faz aqui na barriga, ele tá cheio de tecido adiposo. Então tá. Esse tecido adiposo, ele é constituído de adipócitos. Os adipócitos, eles fazem adipogênese, que é a ativação de pré-adipócitos em adipócitos. Que situação que isso vai acontecer? Quando a pessoa engorda. Quando a pessoa engorda e o corpo dela precisa de mais lugar para armazenar energia. Então, ela vai ter esse processo de adipogênese. Lipogênese, que é quando o excesso de gordura armazenada nos adipócitos. Então, primeiro eu vou formar o adipócito. Ele era pré-adipócito, ele era uma célula que poderia se transformar em adipócito ou não, dependendo do estímulo que eu fizesse nele. Então, ele se transformou em adipócito, é um adipócito novo. Aí, ainda depois disso, tem o processo de lipogênese, que é fazer esse adipócito armazenar gordura dentro dele. Então, eu tenho os dois processos, de armazenamento da gordura e de aumento do número de adipócitos, que são células de gordura. E aí, o que todos nós queremos, o processo de lipólise, que é a quebra desse adipócito. Como o tecido adiposo é reservatório de energia, quando que eu vou quebrar esse adipócito? Quando eu precisar de energia. Seja de maneira questão alimentar, se eu estiver fazendo uma dieta uma dieta, e aí o meu corpo precisa de mais energia, então ele vai estar quebrando esse adipócito, seja com atividade física ou com tratamentos. Mas aí tratamentos é um pouquinho diferente. E também, lembrando que mesmo o tecido adiposo sendo reserva de energia, a primeira reserva que nós gastamos quando a gente vai realizar atividade física é o glicogênio que está no fígado. Por isso que quando a gente vai fazer atividade física, eles falam que tem que fazer aquecimento, pelo menos uns 10, 15 minutos, para depois iniciar. Porque você só começa a gastar essa gordura depois de algum tempo de atividade. Não é logo do início. De início, você tem o glicogênio, que é um açúcar que está disponível no seu fígado. Professora, eu vou sair um minutinho que eu acho que minha mãe caiu. Tá, meu bem. Vai lá. Bom, aí como que eu vou fazer esse processo de lipólise? Porque na massagem modeladora, o que nós queremos? Nós queremos melhorar o contorno corporal. Então, melhorar a silhueta da pessoa. Para isso, eu tenho que fazer o processo de lipólise, de quebra dessa gordura. Vocês concordam? Vocês conseguem visualizar o que eu estou falando? Sueli, Suelen e quem mais estiver aí? Sim. Tá. Então, para poder eu conseguir fazer esse adipócito, liberar essa gordura ser utilizada como energia e, por consequência, eu diminuir o meu contorno corporal, eu preciso da ativação mitocondrial. Eu não lembro se vocês duas estavam na aula acho que sim, que eu falei um pouco sobre células, falei sobre como funciona dentro da célula. Vocês estavam, vocês duas? Não? Não lembro mais, professora. Tá, eu vou explicar de novo para vocês entenderem o que eu estou falando, porque senão não adianta só eu falar. Não sei se vocês não lembram da outra aula, mas em algum momento na escola, em algum lugar, vocês já devem ter visto uma célula. É o desenhozinho da célula. A menor porção do nosso corpo vai ser uma célula. O conjunto de células vai formar um tecido. O conjunto de tecido forma os sistemas formam o corpo. Como assim, professora?
Tem alguém que tá com o áudio aberto? Fecha um pouquinho, por favor. Mentira. Eu nem fiz isso. Uma de vocês duas, o áudio tá aberto e aí tá fazendo barulho no fundo. Aí, loucura aqui e ainda tem aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que é Sueli. Tô te ouvindo. Eu não. Ó, então, aí, como assim, das células? Por exemplo, é como se fosse o seguinte, para fazer um bolo, você tem o ovo, o leite, o trigo, você precisa de todos eles para juntar, passa por um processo e vira o bolo, certo? É como se fosse mais ou menos isso. Claro que de uma forma muito mais sofisticada. O que eu estou falando é de uma forma grosseira. Cada célula ela tem mais ou menos a sua função. Mas para cada célula funcionar, é como se ela fosse uma mini indústria dentro dela. Tudo dentro dela tem que estar bem para ela estar funcionando. Essa célula tem que respirar. É como se fosse uma mini pessoinha. Ela tem que respirar, ela tem que ter o sistema de digestão, ela tem que ter o sistema de alimentação, ela tem que ter tudo. A mitocôndria, ela é responsável, se não me engano, pela respiração celular. Agora falou na minha cabeça. Se é respiração ou se é produção de energia. Produção de energia da célula é a mitocôndria. Então, a mitocôndria que vai fazer gastar o que está ali dentro da célula. Como que eu vou fazer a ativação mitocondrial? A partir de atividade física, dieta ou tratamento estético. Então, eu preciso disso para que o meu adipócito fique murchinho e perca essa gordura. Porque o adipócito, ele é uma célula que ele vai crescendo. Toda essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, ó, é gordura. Ó, isso aqui é a célula. Tudo isso é reserva de gordura. A mitocôndria, o núcleo, o citoplasma. Então, a mitocôndria tem que trabalhar para poder gastar essa energia que está aqui, que é essa reserva de gordura. Como que eu vou fazer isso? Atividade física, dieta ou tratamentos estéticos. Aí, como eu falei, atividade física, por quê? Porque ela vai fazer você gastar caloria. A dieta, por quê? Porque vai fazer você consumir menos do que o que seu corpo está precisando. Então, seu corpo vai lá e busca das reservas. E o tratamento estético, nós vamos utilizar produtos que vão ativar essa célula, ok? Então, vamos lá. Massagem modeladora e drenagem linfática. Só vou dar uma lida aqui que a gente já falou a respeito. A drenagem linfática trabalha totalmente o sistema linfático. É uma massagem que tem por objetivo eliminar o líquido que está em excesso no corpo. São feitos movimentos leves, contínuos, unidirecionais com as mãos. Unidirecionais por quê? Porque eu sempre vou começar e terminar. Eu ativo aqui na região da virilha, venho da metade da coxa, trazendo até aqui na virilha. Depois eu vou lá do outro terço da coxa, trago até na virilha. Depois eu venho do joelho, trazendo até na virilha, sempre do mesmo movimento. Na massagem modeladora, eu vou mostrar um videozinho para vocês que a gente faz um movimento de amassar repetitivo. Não é só numa direção. Aí a massagem modeladora. O foco principal é moldar os contornos corporais, reduzir gorduras, medidas e inchaço. Movimentos contínuos e mais rigorosos que a drenagem, nós vamos buscar esvaziar os adipócitos para que haja uma melhora no contorno corporal. Só a massagem modeladora é suficiente para reduzir gordura? O que vocês acham? Eu acho que não. Não. Perfeito, não é. Ela pode auxiliar muito, mas isso tem que ficar muito claro quando vocês forem fechar um pacote para sua cliente. Por quê? Expectativa versus realidade. Tem cliente que eles acham que você vai fazer milagre. Mesmo aqueles tratamentos de gesso, aqueles outros que esquenta, não tem uns que a pessoa usa umas mantas e aí ela, na hora que tira, você olha, parece que a pessoa emagreceu, mas não é, ela só perdeu líquido, porque soa pra caramba.
aquelas mantas térmicas. Mas não necessariamente ela perdeu gordura. Ela desinchou naquele local porque ela perdeu líquido. Líquido, só isso. Porque quando você soa, você perde líquido. Então, só a massagem modeladora, ela não vai fazer milagre. Você precisa deixar claro para o seu cliente de que ele tem que tentar melhorar a alimentação dele, fazer alguma atividade física e parou de fazer, vai voltar. É sempre assim, massagem. Agora, se a pessoa está fazendo uma massagem modeladora, está fazendo dieta, atividade física, ela vai ter um resultado satisfatório. Vai ser bem bacana. Recursos para auxiliar na massagem. Tem um rolo massageador. Não sei se vocês já viram esse daqui. Ele é muito bom para fazer, principalmente nas pernas e no bumbum, tá? Você faz ali o movimento, perna e bumbum, depois você vai trazendo essa gordura, entre aspas, né, para virilha. Essas pantalas, que é esse negócio de madeira, repara que ela é meia... tem uma curvatura aqui, ó. Tá vendo? Eu mostro como se vocês estivessem me vendo. Mas, enfim, isso aqui, ó. Essa curvatura. Essa curvatura você pega ali diretamente na coxa e vai trazendo. Aqui na lateral do abdômen, sabe? Para fazer cintura. Então, são utensílios para poder auxiliar. E as ventosas. As ventosas também você consegue trabalhar bem a questão da celulite. Aqui na barriga também, para ajudar, entre aspas, de maneira mecânica, tá quebrando a gordura. Mas quebrando, meninas, é maneira de falar, tá? Na verdade, a gente faz todo o processo de massagem e de manuseio, mesmo com mais força, no intuito de fazer uma permeação bacana dos ativos e de melhorar o contorno corporal. Mas isso é uma questão de visual, tá? Então, assim, com o passar do tempo, pode ser muito bom. Se vocês pensarem que quando a gente usa, tem pessoas que usa calça baixa, que marca aqui, aqui atrás, como chama? O culotezinho aqui. De tanto usar calça baixa e calcinha apertada, fica com o corpo marcado, não fica? Então, de tanto você fazer massagens e tal, seu corpo também responde. Mas isso é com bastante tempo, porque também aquela marca que fica no corpo da gente ficava, né? Que hoje em dia a gente está usando mais calça alta. Portanto, usar calça baixa não era de um dia para o outro, certo? Então é a mesma coisa. Bom, vocês acham que a massagem modeladora a gente faz com o quê? Com óleo, com creme? Pode fazer sem nada? O que vocês acham? Eu acho que Pode tem fazer bastante prática, né, professor? uma de cada vez. Eu acho que com as três práticas, né? Sem óleo, aí tem talvez que use óleo, creme. Que mais? Quem mais acha? Vocês concordam? Acho que foi a Eu Suelen, não foi? concordo, mas tem aqueles creme próprio para ativar Os adipócitos. os adipócitos. Isso. Olha, massagem modeladora, para que ela tenha um mínimo de resultado, tem que ter algum creme com princípio ativo. Não adianta fazer ela só com óleo deslizante e também não vai adiantar fazer sem nenhum produto. Por quê? O intuito da massagem modeladora, pelo menos teoricamente, vai ser modelar o corpo, fazendo uma ativação mitocondrial nos adipócitos. Como assim, professora? Tentando fazer com que os adipócitos reduzam. Resumindo, é isso. Ai, mas aí se eu fizer massagem modeladora dura um pacote de 12 sessões, eu não precisaria nem fazer lipo. Não, não é milagre. Infelizmente. Com um procedimento estético invasivo como a lipo ou outros procedimentos que existem, você retira a gordura. Nesse caso, você vai estar ativando os adipócitos para poder auxiliar com que tenha o esvaziamento da gordura. Por isso, eu falei auxiliar. Por isso, se a pessoa realiza atividade física,
Se ela vai fazer uma dieta, ela vai ter um resultado bem mais satisfatório. Mas respondendo o que eu perguntei, para fazer massagem modeladora, eu preciso de um creme que vai auxiliar na redução de medida. Senão, não vai ser massagem modeladora. Ok? Ficou claro para vocês isso? Ficou. Sim. Tá. Então, vocês vão fazer uma massagem modeladora, vocês precisam de um creme que vai ter função de reduzir medida. Aí tem a questão muito visual do cliente. Por isso, hoje em dia, as empresas cosméticas, elas têm muitos produtos que eles dão uma sensação, que aí fala fluido crioterápico, fluido termogênico, ou seja, vai esquentar ou esfriar. Mas isso é muito comercial, viu, meninas? Porque tanto o de esquentar quanto o de esfriar, eles têm os mesmos compostos. A única coisa que muda é a sensação térmica. Mas para o seu cliente que não entende, isso faz diferença. E aí, qual que é o gancho disso? É os tratamentos que tem. Por exemplo, esse fluido crioterápico, eles fizeram depois que o pessoal começou a fazer aquele negócio de criolipólise. Vocês já ouviram falar? Já. Então, quem não ouviu, criolipólise é um aparelho que ele congela a gordura. Você faz uma dobra, né, aqui no tecido adiposo, na barriga, de no mínimo 2 dedos, não pode ser menos que isso, e aí fica ali um tempo no aparelho, o aparelho congela mesmo, é abaixo de 0 graus. E aí, esse processo de congelamento, no decorrer de 21 dias, sempre eu falo 21 dias, meninas, porque é o tempo do processo inflamatório, tá? Essas células de gordura congeladas, elas morrem. Porque como elas foram congeladas, elas entram num processo chamado apoptose. Elas morrem sozinhas, e aí o seu corpo elimina. Só que, mesmo a criolipólise, você precisa de atividade física, senão não vai ter redução de medida. E é no decorrer de um mês, não é assim que sai da sessão. Mas, enfim, como estava uma febre desse aparelho de criolipólise, então a indústria cosmética começou a fazer produtos que causavam a mesma sensação, para que os clientes tivessem a impressão de que também está congelando, mas não está. É só uma sensação de esfriar. Os que mais vendem mesmo são os que esquentam, porque esses aí, eles também ativam mais a circulação, causa um pouco de vermelhidão, e aí a pessoa olha e fala assim, nossa, tá fazendo efeito. É por isso também que precisa de um creme de qualquer forma, porque senão ela não leva, acha que não tá fazendo efeito. E aí também não tem, porque se você só manuseia, não é a mesma coisa. Você não conseguiu fazer aquela ativação mais profunda. Aí, como eu estou falando com vocês que é necessário ter cremes, eu vou falar sobre alguns princípios ativos para quando vocês forem comprar algum creme para realizar a massagem modeladora, vocês se atentarem a esses princípios, que os cremes devem ter alguns desses princípios, tá? Vocês entenderam o que eu falei da criolipólise, do creme? Posso continuar? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu entendi. Então, eu vou continuar, tá? Vocês sabem o que é os princípios ativos, né? Quando a gente vai comprar o creme, aí você fala assim, mas do que é esse creme? Lá embaixo está escrito arnica, ginkgo biloba, guaraná, pimenta negra, é sobre isso. Normalmente, as vendedoras explicam para que serve o creme, mas vocês saberem o composto é interessante. É interessante, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela tinha alergia a nicotinato de metila, e muitas pessoas têm. Então, quando eu fui comprar um creme, eu tenho que perguntar para a pessoa, não tem, né, nicotinato de metila. E já tem outras pessoas que, pelo contrário, elas fazem questão, porque ele causa vermelhidão e melhora bastante a vascularização. Então, o cliente, quando vê aquilo, ele gosta. Ele tem a impressão de que está fazendo mais efeito. Enfim, eu vou falar para vocês dos princípios. A arnica vai ter ação anti-inflamatória e cicatrizante. Cafeína.
A cafeína atravessa o extrato córneo e estimula a circulação. Então, aqui, ó, lembrando do desenho. Extrato córneo está aqui na epiderme. Então, a cafeína vai atravessar o extrato córneo e vai estimular a circulação do local. Facilita a entrada dos outros compostos. Castanha da Índia, ação anti-inflamatória, estimulante circulatória. Centelha asiática, vai ser um vasodilatador periférico, ou seja, vai aumentar a circulação. Mas você fala, professora, mas para que eu quero um creme para passar na barriga ou nas pernas com ação anti-inflamatória? A celulite, o excesso de tecido adiposo é uma reação inflamatória. Então, quando você tem uma ação anti-inflamatória, é para conter esse processo. Vocês sabem disso, não sabem? Que celulite é um processo inflamatório? Aí, por isso que tem grau 1, grau 2, grau 3? Sim? Sim. Então, Sim. Então, tudo aquilo que tem ação anti-inflamatória vai auxiliar na diminuição disso. E a gente tem pessoas que têm celulite na barriga. Ou, quer ver? Outra coisa que às vezes a gente usa e que é bom para celulite, para circulação, Ai, fugiu o nome. Como chama aquele que faz chá? Gengibre. Gengibre, chá de gengibre, ele tem ação anti-inflamatória e então ele é bom, inclusive, para sua circulação, para redução de celulite. Continuando. O DMAI confere tônus e aumenta a firmeza da pele. Então, para quem está fazendo um processo de redução de medida, é interessante que você tenha tônus, né? Firmeza da sua pele. Imaginando que você está fazendo um tratamento onde você está fazendo dieta, está fazendo atividade física e mais a massagem, então quando você emagrece, você começa a ter flacidez. Então, DMAI é sempre bem importante a gente verificar cremes que tenham DMAI. O ginkgo biloba estimula a perfusão sanguínea e a ação anti-inflamatória. Guaraná melhora a circulação e reduz a celulite. O nicotinato de metila, ação hiperemiante, ou seja, vai ficar vermelho, vascularizante e auxilia na permeação dos ativos. Então, olha aqui, quando fala permeação dos ativos, é para a entrada desses outros aqui, ó, que tem ação anti-inflamatória. E a pimenta negra aumenta a circulação e acelera o metabolismo. A pimenta negra também causa hiperemia. Então, é um composto interessante para quem não gosta do nicotinato de metila ou tem alergia. Porque e sempre que vocês forem utilizar um produto que tenha o nicotinato de metila, façam um teste primeiro, tá, gente? Porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que ficam bem vermelha, que coça e é incômodo. Por isso é interessante primeiro fazer um teste, não passar direto, porque pode ser bem incômodo. Aí é aqui as manobras de massagem, das massagens, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Ó, o deslizamento dos flancos para a virilha. Então, ela vai levando a mão para ir para a região da virilha. Isso depois de ter feito a ativação dos gânglios, tá? Eu gosto de fazer sempre. Aí, o deslizamento da mão. Amassamento dos flancos. Amassando, que nem a massa de pão mesmo, viu, gente? Serrote nos flancos. Tá utilizando o antebraço. Estão conseguindo visualizar mais ou menos, pelo menos? Sim? Sim. E reparem que ela tá de lado. Qual que é o intuito desse movimento aqui, gente? A gente tá fazendo uma massagem modeladora. Eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse movimento nessa região, para qual que é o intuito? Modelar a cintura. Perfeito, é isso. É isso que vocês têm que entender. A massagem modeladora, ela é para te dar um desenho. Você vai fazer movimento para poder ajudar, entre aspas, quebrar a gordura, melhorar a circulação, vai. Mas você vai fazer movimentos que desenha
o corpo de alguma forma. Então, repara como ela está desenhando a cintura da moça. Rolamento dos flancos para a virilha. Então, ela está vindo com as pontas dos dedos. Deslizamento do tórax em direção à axila. Lembra que eu falei que dá para fazer no corpo todo? Amassamento do tórax. Fricção com a ponta dos dedos do tórax para a axila. Por que para a axila? Por causa dos gânglios que a gente tem aqui. E essa região que ela tá fazendo, fica ali, ó, próximo da região do sutiã. Lembra? Vou mostrar um videozinho para vocês. Espera aí. Eu coloquei aqui no grupo. Ó, vocês reparem que o movimento que ela faz é mais rigoroso, vigoroso, bem mais do que na drenagem, não tem nem comparação. Tanto que a massagem modeladora cansa, viu? Até um pouquinho de falta de ar. E os movimentos com o braço. E o movimento com a mão, ele é mais forte, tá? Pega com mais força mesmo. Às vezes a cliente até se incomoda um pouco. Ó, um movimento tipo de pinça, tá vendo? Que ela vai fechando a mão, tipo pinçando. Ó, o movimento da cintura, puxando ali na região da cintura. Esses tapas aí eu não dou não, viu? Eu acho desnecessário. Agora esse é diferente. O primeiro tapa que ela tava dando, repara que a mão tava igual uma concha, ela tava dando tapa. Esse daqui são movimentozinhos menores que vai fazendo, mas também eu não costumo fazer. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender? Deu. Tá. O que eu vou Bem tentar vermelho. fazer para... Deu para entender? Deu, professora, fica bem vermelha a pele, né? Mas aquela vermelhidão é por causa do produto. Além de você estimular, você está ali passando a mão, mas os produtos que usa para fazer massagem modeladora e precisa utilizar, eles são produtos quase sempre que eles aumentam a vascularização. O processo de aumentar a vascularização normalmente causa hiperemia, que é vermelhidão, tá? Então é normal. E aí os movimentos são movimentos mais vigorosos, com mais pressão, mais rápidos. E aí, mesmo que você faça, às vezes, nas outras partes do corpo para iniciar, mas costuma sempre ser na região do abdômen, aqui nas costas, aqui nos flancos, interno de coxa, sempre nesses locais, tá? Aí, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo para vocês fazendo mais movimentos, porque eu preciso de uma modelo, para vocês verem. Aí eu mostro o inicinho da próxima aula. E eu vou passar para vocês agora uns exercícios. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre os ativos, sobre a massagem, sobre qualquer coisa, eu estou à disposição. Querem perguntar alguma coisa? Quer que eu volte em algum slide? Para mim tá tranquilo. Então, eu vou passar uns exercícios. Eu posso digitar para vocês? Pode. Tá. Cite 3 funções do tecido adiposo.
Vocês querem que eu dite tudo, vocês fazem e me mandam? Ou vocês querem que eu fale e a gente já responde agora? Porque a gente tem tempo. O que vocês preferem? Eu gosto de passar limpo. Suelen, Sueli? Eu mando depois, porque eu sou péssima para estar escrevendo, professora. Mando depois também, professora. Tá. Aí, por favor, não esqueçam, quando vocês forem mandar, me mandar sugestão de tema. Pode ser qualquer coisa que vocês tenham vontade de saber, de falar, porque eu tenho a próxima aula é de massagem relaxante. E aí, como eu falei, a gente está bem adiantada, porque seriam 2 aulas de cada conteúdo, porque seria prática. E não tem como eu fazer isso. É muito tempo para pouco conteúdo, para ser tudo teórico. Então, se vocês tiverem qualquer coisa, professora, conversa com a gente sobre tal coisa, explica sobre não sei o quê, eu faço com todo prazer, tá? Então, pensem aí, rever a matéria de vocês, alguma coisa que vocês acham que não entendeu muito bem, ou algum procedimento novo que vocês querem saber a respeito, porque aí eu monto uma aula para vocês, tá bom? Combinado? Combinado. Tá. Então eu vou falar os exercícios. Já tinha falado o primeiro. Cite 3 funções do tecido adiposo. Posso falar o segundo? Pode. E não se preocupem, tudo que eu falei está nos slides, tá? Qual a célula que constitui o tecido adiposo? Qual a célula que constitui o tecido adiposo? Só um minuto, professora. Tá bom. Ó, a número 1. Cite 3 funções do tecido adiposo. A número 2. Qual a célula que constitui o tecido adiposo? Posso falar 3? Pode. Como eliminamos a gordura dos adipócitos? Como eliminamos a gordura dos adipócitos? Meninas, olha que bacana. Reparem que esses princípios ativos aqui, ó, tirando o DMAI e o nicotinato, pimenta negra, guaraná, a centelha asiática, castanha da Índia, são coisas naturais. Eu tô falando isso para vocês, tá? Não necessariamente para vocês indicarem para os clientes, não. Que a gente pode estar tomando chá, verificando nutracêutico para auxiliar no processo de emagrecimento. Vocês já devem ter ouvido falar de usar castanha da Índia, não já? Centelha asiática, a cafeína, então ginkgo biloba. Então são coisas que é legal vocês conhecerem, até para vocês mesmas. É interessante nos princípios ativos, sim, mas muitas vezes para vocês mesmos. É igual o hibisco, não, vocês não encontram quase em creme, em cosmético. Mas chá de hibisco, dente de leão, cavalinha, tudo isso ativa o metabolismo, é diurético, auxilia no processo de emagrecimento. É legal conhecer essas coisas. Tá, aí a 3. Como eliminamos a gordura dos adipócitos? Vou passar para a número 4, tá? A massagem modeladora possui qual objetivo? Quatro. A massagem modeladora possui qual objetivo? Posso falar 5? Pode. Pode. Tá.
Eu vou repetir as 4 primeiras, aí eu vou para 5. Cite 3 funções do tecido adiposo. Qual a célula que constitui o tecido adiposo? Como eliminamos a gordura dos adipócitos? A massagem modeladora possui qual objetivo? Aí é a 5. A massagem modeladora deve ser feita com creme ou óleo? Por quê? A massagem modeladora, Deve ser feita com creme ou óleo? Por quê? Massagem modeladora deve ser feita com creme ou óleo? Por quê? Olha, eu conheço poucos óleos que tenham ativos que ajudam a reduzir medida, tá? Normalmente, óleo só é para massagem relaxante, que é mais fácil de deslizar, que é agradável o aroma. Então, vocês já sabem, é com creme por causa dos ativos. E não tem como fazer aqueles movimentos se não tiver nada para deslizar. Por isso, sem creme é impossível. Você viu? Você reparou lá, Suelen, os movimentos, Sueli? Laura, não tem como fazer com a pele seca. Aí machuca mesmo. Sai tiririca se fizer com a pele seca. Uhum, Posso falar 6? pode. Cite alguns ativos benéficos para a massagem modeladora. Cite alguns ativos benéficos para a massagem modeladora. Se vocês tiverem algum creme corporal para reduzir medida em casa, sem ser creme hidratante, repara o ativo que tem nele, dá uma lida. Se não for nenhum desses que eu coloquei, dá uma pesquisada na internet para que serve, é legal. alguns ativos benéficos. Para a massagem modeladora. E aí eu sempre vou chamar a atenção de vocês que para massagem modeladora, a maioria deles vai ter nicotinato de metila. Então, façam sempre teste de pele com a cliente para ver se não vai incomodar muito, tá? Para não correr o risco de você fazer massagem no corpo dela e ela ficar se coçando e reclamar. Então, reparem isso. Ou, na dúvida, quando forem comprar, conversa com a vendedora que você quer com outro composto que não seja o nicotinato, porque ele é muito comum em creme de massagem modeladora. É bom, gente, só que é de cada pessoa, né? Tem pessoa que gosta daquela sensação e fala assim, nossa, tá fazendo efeito. Tem pessoa que fica apavorada. Então, por isso, fazer o teste de pele antes. Cite alguns ativos benéficos para massagem modeladora. Posso falar 7? Pode. Massagem modeladora emagrece? Massagem modeladora emagrece? Ai, a gente tá com tempo, né? Acho que eu vou chamar minha filha aqui para poder só fazer um movimento nela para vocês verem. Só que ela é magrelinha. O que vocês acham? Acho que é legal, não é? Pode ser. Então, só um minutinho. Eu vou deixar aqui e vou chamar ela. Só um minuto, tá?
Aqui, mãe. Pode ser aqui. Faz um negócio de noite. Ah, entendi. É uma coisa. Enfim. Você segura a câmera pra mim? Pra filmar só na abdômen. Isso, como vai vir? Vai vir, não? Ué, tem. Não, não é pra tirar a roupa, não. Só um pouquinho. É sem nada? Tira esse negócio. Não, ele tá no meio lá fora. É só baixar aqui, mãe. Ah, então só tô dando muito trabalho. Nem tem mais gordura aí. Deita. Fica de lá, sabe? Não, mãe. Deita assim, ó. Com os pés pra cá. Fica de lado pra lá. Vem mais pra cá, perto de mim, mãe. Sabe? Você precisa filmar lá de frente. Aqui você vai lá. Deixa esse negocinho por aqui, ó. Só aqui pra pegar, tá? Eu ver se elas estão me ouvindo. Fica daqui. Tá toda suja a câmera. Você que fica em cima da cama? Eu quero que você pegue só isso aqui. Só minha mão. Só. Pronto. Meninas, eu vou mostrar para vocês só o movimento e depois eu vou gravar um vídeo melhor lá na salinha, na maca, tá? Só para vocês verem o movimento. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Ó, na lateral, só para vocês verem. Fica daqui, sai de frente a câmera. Só para vocês verem o movimento, ó. Movimento de pinça. Estão vendo? Tipo pinçando, fazendo assim, ó. O movimento de vai e vem, ó. Mas pode fazer mais rápido. E aí traz a região da virilha. Ó. Chega de barriga. Tá, eu vou mostrar aqui de barriga pra cima. Vai. Deu para entender mais ou menos? Deu. Ah, é porque eu não tô na minha salinha, porque a internet lá não tá pegando bem. Então eu fiz aqui no quarto. E não é minha filha, não, é minha mãe, viu? Tá bem?
Mas a massagem tem movimentos mais vigorosos, a gente faz com mais força. Por isso que ela é idosa, ela não aguenta. Ó, o creme que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês os ativos que tá nele. Dá para ver? Ginkgo biloba, arnica, a centelha asiática, algas, Sumiu. castanha da Índia. Dá pra ver, não. Não dá Ai. para ver, não. Então eu vou ler para vocês. O ginkgo biloba, arnica, centelha asiática e algas, castanha da Índia e óleo de semente de uva. Sua câmera desativou. Vocês estão me vendo? Não, Não. Uai, só tá o nome só. e agora? Não. Então minha câmera que tá com problema, o aplicativo, porque eu tô me vendo aqui. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Aí eu vou tentar gravar um vídeo lá na salinha onde que eu faço os procedimentos, porque lá fica mais claro. É porque minha internet lá não tá funcionando. Então vai ficar travando. Aí eu gravo pelo menos uns 10 minutinhos para vocês verem do começo até o final e aí eu mostro no inicinho da aula, tá bom? Meninas, Tá bom. Ok. vocês querem tirar alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Não, super bem explicado, como sempre. Obrigada, Laura. Vocês. Vamos encerrar então? Tá. Hoje, só quem está comigo é a Laura, a Celi Moreira e a Suelen, ou tem mais alguém aí que eu não estou vendo aqui o nome? Acho que é só nós mesmo. São só vocês três. É porque na minha câmera só aparece eu e mais três. Então eu tenho que perguntar. Mas acho que o pessoal está desanimando. A Yara não tem mais ela, né, professora? Ela tentou entrar, mas não conseguiu. Esse aplicativo está bem complicado, hein? Mas aí, feito no tema e tal. A próxima aula eu vou passar um vídeo sobre a massagem moduladora e vou falar sobre massagem relaxante. E aí, falem para mim se vocês têm interesse de aprender, se eu fazer mais aulas com vocês até a gente voltar para fazer a prática. Tá ok. Tá bom. Dando sugestões, por favor. Tá bom. Então tá. Muito, muito obrigada pela presença de vocês hoje e até semana que vem. Tá? Até. Agora, Professora. Deus. Boa noite para Tchau. todos. Boa Boa noite. Boa noite.